Dando continuidade às nossas aulas, turma do 8º ano B. Hoje nós vamos retomar a nossa aula falando do conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, nós já estudamos esse conjunto, certo? Desses números irracionais. E todo número racional é representado por uma fração, certo? Ele é resultado da divisão de dois números inteiros em que o divisor é diferente de zero. Essa divisão pode ter como resultado um número inteiro, 8, sobre 2, mesma coisa que 8 dividido por 2, nós temos que é igual a 4. Um número decimal exato, finito, nós temos 1/4. Pegando o numerador 1 e dividindo por 4, nós vamos encontrar 0,25, certo? Um número decimal infinito periódico, em que a dízima periódica de 1/3 é 0,3333, temos um aqui infinito, certo? Segue aqui. Existem números que não são racionais. Sim, existem números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Aí aqui nós traz aqui uns exemplos aqui, ó. Nós temos 0,10, 100, 1000, 1 milhão, e reticência aqui, isso é infinito também. Nós temos 2,71, 27, 37, 4, reticência também que é infinito. São representações decimais infinitas, não periódicas. Esses números não são fracionais, eles são chamados de números irracionais. No primeiro número representado, a parte decimal é formada pelo 1, seguido de um 0, depois o 1 seguido de 2 zeros, depois o 1 seguido de 3 zeros, e assim por diante. Dessa forma, essa representação é infinita e não periódica, certo? É infinita e não periódica. As casas decimais também são infinitas e não é possível determinar um período nesse estilo de questão. Então, o que é seguindo aqui? Ele diz que número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Ele diz, aqui na figura diz o seguinte: legal é ilegal, lícito e ilícito, racional e irracional, ou seja, que não é racional. Aí nós temos exemplos de números irracionais, por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 135, reticência, isso é infinito. A raiz quadrada de 5 é 2,2360679, isso é infinito também. Pi, o número pi, que é 3,14159265. E temos essa letrinha E aqui, ó. Isso é igual a 2,71, 82, 81, 82. Em resumo, por exemplo, o que é que nós podemos mostrar aqui mais em resumo, falando aqui, ele traz uns exemplos, certo? E nós temos 0,42 é um número racional decimal exato. Já esse 0,
42,222, isso é infinito, o período 2 se repete com frequência aí, infinitas vezes, é um número racional dízima periódica. E o outro aqui, 0,4242244222, é um número irracional decimal infinita não periódica, certo? Nesse caso, certo? Do último exemplo que eu cito aqui, ele é não periódico, certo? Seguindo, operação com números irracionais. Nós temos algumas propriedades, certo, aplicadas aos números racionais. Também são válidas para os números irracionais. Muitas aplicações e operações com raízes não exatas serão obtidas no próximo ano. Porém, vamos antecipar que para todo x e y reais positivos e n natural, valem as relações. Se nós temos aqui a raiz enésima, certo? A raiz enésima de x vezes a raiz enésima de y, nós podemos jogar isso no radical só. A raiz enésima de x vezes y. E se fosse o quociente, também valeria a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. Isso seria igual a raiz enésima de x, certo? E sobre y. Isso é válido. Aí tem um exemplo com números, ele tem a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Isso é igual a raiz cúbica de 2 vezes 5, que é igual a raiz cúbica de 2 vezes 5, nós temos que é igual a 10. Adição e subtração. A soma de dois números irracionais tanto pode ser irracional como racional. Exemplo, a raiz quadrada de 7 ou de 2 mais 5 é um número irracional. E a raiz de 3 mais menos a raiz de 3 é igual a zero. É racional, certo? O zero é um número racional. Ao item B, ele traz que a raiz 5 vezes a raiz quadrada de 7 menos 3 vezes a raiz de 7. Olha só, 5 menos 3 dá 2, vezes a raiz de 7 fica 2 raiz de 7. É irracional. E o item C, para nós seguir adiante, 3 raiz de 5 menos 4 raiz de 7, nós temos 3 vezes a raiz de 5 menos a raiz de 7, certo? Então, fica mais a raiz de 7. Isso é igual a 3 raiz de 5 menos 4 raiz de 7. 3... menos 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 7 mais a raiz de 7. Isso é igual a 3 menos 3 vezes a raiz de 5. 3 menos 3 vai zerar. Vezes a raiz de 5, isso vai ser 0 vezes a raiz de 5. Aí nós temos menos 4 mais 3 mais 1 vezes a raiz de 7, isso também vai zerar, certo? Então, nós temos 0 mais 0, certo? Igual a 0. Isso aí também é um número racional, certo? Isso é um número racional. E a multiplicação. O que que ele traz na multiplicação? Ele diz, na multiplicação, que o produto e o quociente de dois números irracionais tanto pode ser irracional como racional, certo? Isso é o que diz a definição. Aí traz exemplos. Raiz de 3 vezes a raiz de 7, isso é igual a raiz quadrada de 3 vezes 7, que é igual a 21. A raiz quadrada de 21 é um número irracional, certo? É um número irracional. Pois, sabendo que isso é um número irracional, nós temos o quê? Nós temos um outro exemplo no item B, 15 vezes a raiz de 3 sobre 5 vezes a raiz de 17. Isso é igual, simplificando
simplificando 15 e 5. 5 dá por 5, que dá 1, e 15 por 5 dá 3. Fica 3 vezes a raiz de 13 sobre 17, a raiz de 17. Isso é igual a 13, a raiz de 13, certo? Sobre 17. É irracional também, certo? Isso é irracional. Aí temos aqui uma observação. Quando o resultado de uma operação é um número irracional, ele pode ser dado com aproximação. Por exemplo, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 7, acabei de mostrar lá no início, certo? Na multiplicação e divisão, que é igual a raiz quadrada de 21, ou aproximadamente 4,28, pois a raiz quadrada, certo? A raiz quadrada de 21 é aproximadamente 4,28, certo? Isso é válido. Aí vamos ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado por essa letra R, reunindo o conjunto dos números racionais, que é representado por a letra Q, com o conjunto dos números irracionais, que é representado por o I, obtemos o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos reais é igual ao conjunto dos racionais, união aos irracionais, certo? Não existe um número que seja ao mesmo tempo racional e irracional, mas quaisquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real, certo? Por exemplo, a raiz quadrada de 7 é um número real e é irracional. 4 sétimos é um número real e racional. Menos 4 é um número real, também racional. Π é um número real e irracional. O diagrama, esse diagrama aqui, gente, ele relaciona os conjuntos numéricos. É o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais e os reais. Então, nós temos essa parte rosa aqui, ó, no conjunto. Ele é o conjunto dos irracionais. Essa parte que está aqui maior que esse semicírculo, certo? Ele é o conjunto dos racionais. E dentro do conjunto dos racionais, nós temos esse círculozinho menor aqui, com essa letra N. Quer dizer que aí representa o conjunto dos naturais. E esse quadrado azul, certo? Que está com a letra Z, ele é o conjunto dos números inteiros. N é parte de Z, certo? Que é o conjunto dos naturais, é parte do conjunto dos inteiros. Z é parte dos racionais, os números inteiros é parte dos números racionais. Q, que é o conjunto dos racionais, é parte de R, que R é o conjunto dos números reais. Indicamos essa relação por N contém Z, Z contém Q, e Q contém os reais. I é a parte de R. Esse I é a parte de R. Indicamos essa relação assim. Indicamos essa relação assim. I está contido em R. Q e I não tem elementos, certo? Não tem elementos comum. Prosseguindo, vamos adiante. Subconjuntos de R. Subconjuntos dos reais. Observe que o zero pertence aos conjuntos N, Z, Q e R, ou seja, o zero é um número natural, é um número inteiro, é um número racional e número real. Veja agora os símbolos que usamos, melhor falando, para representar alguns subconjuntos de N. Z, Q e R. N, com asterisco, é o conjunto dos números naturais sem o zero.
Você tem lá o conjunto N representado com a estrelazinha, que nós chamamos de asterisco. Significa dizer que é a representação dos conjuntos naturais, com exceção do zero. Esse Q, que é o conjunto dos racionais, com esse asterisco, é o conjunto dos números racionais, também com exceção do zero. Só não vai ter o zero nesse conjunto. E temos o Z, que é o conjunto dos inteiros, certo? É um asterisco. E um sinalzinho negativo aqui embaixo. É o conjunto dos inteiros negativos com o zero. É o conjunto dos inteiros negativos com o zero. E temos o Z com asterisco, certo? E o sinalzinho negativo. Esse é o conjunto dos números inteiros só negativos. Nós vamos representar aí só os números negativos, ok? E o conjunto Q, certo? Que é o conjunto dos racionais com esse asterisco positivo, é o conjunto dos números racionais positivos, só os positivos. E o R positivo é o conjunto dos números reais positivos com o zero, certo? Isso é a nossa representação. Os números reais na reta numerada, nós chamamos de reta numérica, e fica bacana aqui, ó. Isso aqui que nós representamos na reta numérica, eu representei isso no conjunto dos inteiros, quando eu expliquei. Tudo que nós escrever aqui à direita do zero vai ser os números positivos. Tudo que estiver aqui à esquerda do zero serão os números negativos. Só que aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando agora no conjunto dos reais. E nesse conjunto, certo? Nesse conjunto dos números reais, o que vai acontecer? Nós vamos ter os números reais positivos, certo? Seja ele inteiro ou decimal, como também vamos ter os números reais negativos, seja eles inteiros ou negativos, certo? Nós temos que prestar atenção com relação a isso nessa reta. É importantíssimo que nós tenhamos essa certeza. E a nossa aula de hoje eu vou parar por aqui, certo? A próxima videoaula que eu trouxer vai ser resolvendo a lista de atividade que eu mandei em cima desse conteúdo que eu terminei de explicar aqui agora. E dessas aulas nós vamos tirar a nossa avaliação, certo? Que será a nossa prova que nós vamos fazer nos próximos dias. Boa tarde e até a próxima a todos.